Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é o desafio de fazer discípulos. O desafio de fazer discípulos, tá? Mas antes que eu fale sobre esse assunto, que eu comece a falar, eu ia pedir para que você entrasse neste canal, se você não conhece, obviamente, se inscreve, desde já eu agradeço então. Toca no sininho de notificações para que o YouTube esteja lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 prontos, tá bom? Aí você no rodapé você deixa o que você achou ou até mesmo uma sugestão para que eu possa estar fazendo um vídeo para vocês, ok? Vamos juntos aprender, mesmo que de forma enxugada, resumida, e nós vamos aprender juntos. Bora lá! O desafio de fazer discípulos. O Brasil tem um registro de um aumento, né? E que pessoas se declaram evangélicas, tá? É notável, inclusive, esse aumento. Há uma projeção que um IBGE, para 2022, estarem ultrapassando 50% de evangélicos no Brasil, tá certo? Não vou passar aqui todos os dados, porque eu já tenho no canal os dados de IBGE e projeções, tá bom? Então, no sentido mais amplo, evangélico, no sentido mais amplo, ele é um seguidor de Jesus segundo os evangelhos. Portanto, era de se esperar que um país como o nosso, um continente muito grande, né, tivesse um termo, ou usasse um termo. Então, nós usamos aqui os termos para aqueles que são, ou que defendem, né, a palavra de Deus, ou pelo menos a gente imagina que sim, que estejam dentro dos critérios da Bíblia, são chamados de evangélicos, protestante, crentes, enfim. Então é o pessoal que está ali, digamos, entre aspas, mais próximo das Escrituras Sagradas, ou pelo menos deveria estar, tá bom? Vocês vão saber por que pelo menos deveriam estar. Bom, vamos adiante. No entanto, para a tristeza de qualquer observador, para a tristeza daquele que lê, que estuda as Escrituras, não é isso que acontece na realidade. Por quê? Infelizmente, não são raros casos de indivíduos que se dizem cristãos, mas cuja vida não se distingue em nada de um incrédulo, de um mundano, de uma pessoa que não tem religião, ou a pessoa que está no mundo, ou enfim. Dificilmente você vai conseguir distinguir de verdade, se você for um cara observador. É isso que eu estou falando, tá? Por que não estamos mais causando impacto? Por que nós não estamos mais protestando nessa nação? Tá? O último protestante era Martim Lutero, Wycliffe e outros mais, que foram os reformadores. Então essas pessoas, há mais de 500 anos, aí, aproximadamente 500 anos, foram os últimos protestantes, no sentido de protestar contra o sistema. Tá bom? Não vou entrar também no assunto aqui de Lutero e da Reforma Protestante, porque eu já tenho no canal para vocês, tá? É só para a gente entender melhor. Quero propor que esse problema básico, na qual nós estamos falando e vamos falar agora, é sobre a questão da missão, que foi confiada àqueles que são ou que se dizem seguidores de Cristo. A grande comissão do ID, ir e fazer discípulo, tá? Então, nessa passagem, uma passagem muito conhecida da grande comissão, e eu quero estar aqui falando para vocês, lembrando esse texto de Mateus 28, 19 a 20. Nós lemos ali, o próprio Jesus deixou bem claro. Olha como Jesus deixou bem claro. E como os evangélicos, os líderes protestantes, fazem o contrário. Vocês vão entender depois que eu ler, tá bom? Eu vou fazer questão de ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, treinando-os. Olha que interessante, que ensinando o quê? Ensinando as Escrituras Sagradas, ensinando-os a obedecer. Aí sim, eu estarei com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Geração vai, geração vem, até o fim dos tempos. Eu estarei com eles. Com quem? Com aqueles que se dispunha a seguir as Escrituras, aqueles que se dispunha a obedecer Mateus 28, 19 e 20.
Ora, o que nós temos feito hoje? O que a liderança tem feito lendo isso aqui, se é que tem lido? Jesus chamou para ide, sair, eclésia, ou eclesia, sair para fora, do latim, sair para fora. Então, eclesia é igreja, igreja, sair para fora. Não é ficar dentro, mas é para fora. Ide, saiam, vão, levem, falem, ministrem. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se não for dito, se não for ensinado, se não for treinado, como é que vai gerar fé para que haja salvação e libertação? João 8,32, João 8,32, João 8,32 e 36 diz que conhecendo a verdade, então seríamos libertos. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, que quando isso acontece, quando você ouve a palavra, quando você é ensinado, gera fé, para que você possa entender com os ouvidos exterior, venha ao seu coração, quer dizer, venha ao seu espírito, você confesse a Cristo como Senhor e Salvador, para que haja salvação, restauração, transformação, mudança na sua vida, através e a partir deste momento ao qual você deu ouvidos à pregação, à palavra de Deus. É uma coisa que não acontece nos templos evangélicos, obviamente que não vai acontecer. Vamos lá, muitas interpretações têm sido aplicadas nesse termo ao longo de toda a história da igreja. Atualmente, muitos, embora não creiam que seja intencional, o ênfase parece em fazer membros da minha associação religiosa. Mesmo parecendo não ser intencional, preste atenção, a ênfase parece estar em fazer membros de minha associação religiosa. Membresia, clube. Senhores pastores, senhores membros, esquentadores de banco, domingueiros. Essa passagem aqui ela é literal. Jesus disse que é para ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar, a obedecer às Escrituras. E ele estaria, sim, dentro desses termos, até o fim dos tempos, para com todas as pessoas que assim o fizessem. E a liderança evangélica tem feito o contrário. Tem levantado templos, tem feito campanhas para encher templos, para melhorar a arrecadação, para pompa, glória, honra e poder, e muito money. Então, nós estamos fazendo o contrário, não é isso? Do que Jesus disse. A liderança brasileira, então, aí as igrejas evangélicas não estão sendo ensinadas e, na verdade, se estivesse sendo, deveria estar sendo para fazer discípulos e não membros de um clube. Ok? Tudo bem até aqui? Então, os pastores e igrejas que eu estou falando aqui é denominação, tá? Por igreja somos nós, somos pessoas são igreja, tá bom? É a habitação do Espírito Santo, então pessoas são igreja. Então, esses pastores e suas instituições, as suas denominações, disputam membros associados. Eles ficam disputando membros de uma igreja, de outra, quer dizer, de uma denominação, de outra, né? Ficam disputando entre esses associados. Então, eles fazem ali uma promoção, né? Uma coisa mais legal, bacana, atrativo, menos de Jesus, menos os ensinamentos. Os ensinamentos para esse pessoal não tem primazia, né? Não é uma coisa que tinha que acontecer e tem e deveria estar acontecendo. Para eles, o importante é eles terem um rebanho ali, para eles comerem da carne, tirarem a lã o máximo que puder, tá bom? Então, o que acontece? Essas associações, essas instituições, tá bom? Elas são chamadas de igrejas evangélicas, tá? Então, cada um levanta o seu templo, coloca a sua placa e ó, chega o rei. E o povo gosta. Digo mais uma vez, não creio que seja intencional ou sequer que seja uma regra única. No entanto, conforme a nossa teologia é invadida por esses termos como sucesso, relevância, poder, vitória, né? É o que mais se pregam, essa teologia da prosperidade, esses coaching,
né, que recebem para fazer isso. Curiosamente, nenhum dos termos é encontrado no Novo Testamento. Nenhum termo é encontrado, claro que não. O que é encontrado é ide. De graça recebei, de graça dai. Mateus 10:8. Mateus 10:8. O que recebestes, de graça dai. Palavras do Senhor. Igualmente contaminados por uma ideologia de sermos bem-sucedidos e termos relevância diante do mundo, esse tem sido o dilema, o fracasso das instituições, das denominações, não o fracasso da igreja. A igreja é sempre vitoriosa, a igreja é mais que vencedora, tá certo? O Novo Testamento usa o critério de fidelidade e não de critério de sucesso. Tá? Essa a relevância, essa consequência dessa fidelidade e não um alvo de ministério. Então, é necessário que você seja fiel a Deus e que esse alvo não seja o ministério, templos e denominações, mas treinando pessoas. É óbvio que, como um pastor, obviamente, ele vivendo uma vida bem-sucedida, ele não vai querer de forma alguma fazer discípulos. Porque fazer discípulos requer tempo. Fazer discípulo conforme as Escrituras Sagradas dá trabalho. Fazer discípulos conforme o próprio Jesus disse, ele tem que andar certinho, ele tem que procurar andar o mais certinho possível. Certo? Porque é relacionamento, é andar juntos. E se estiver fazendo coisa errada, como é que vai? Tem que esconder, né? E andando junto é difícil esconder, mas estando separados é fácil esconder, tá bom? Mas de Deus não adianta, de Deus não esconde. Nada nós podemos esconder de Deus, tá, gente? Beleza aqui? Então, qual o critério? Qual o padrão? A palavra de Deus. O Novo Testamento é o critério de fidelidade e não um critério de sucesso. Então, ser e fazer discípulo é um critério bíblico básico de fidelidade às Escrituras Sagradas e não um critério para sucesso. Ok? Então, o que significa fazer discípulo, então? O que é um discípulo de Cristo? Para a gente finalizar. O importante do discípulo é obedecer o seu mestre, Jesus. Jesus é o grande mestre. Então, Mateus 28:20 define essa obediência ao ser ensinada. Então, Jesus ele foi equipando, trabalhando com os seus e ali andando junto. E por andar junto e fazer tudo o que devia ser feito, perdoar, amar, curar, libertar, levando sempre uma palavra e levando a palavra que pudesse libertar as pessoas cativas e oprimidas e cansadas, ok? Então vamos lá. Um discípulo busca formar novos discípulos. Um discípulo busca formar novos discípulos. Esse é o critério. Tanto é que o apóstolo Paulo comentava e conversava com Timóteo a respeito disso, dos princípios elementares de um discipulado. Essa passagem você encontra ali em 2 Timóteo 2:2, onde lemos que as palavras que me foi ouvida e ditas na presença de todos, foi confiada a homens fiéis, capazes de ensinar outros. Isso é discipulado, tá? Então, realmente aí, se você for ler a respeito de Paulo e Timóteo, você vê aí um exemplo de discipulado. O discípulo será perseguido, obviamente, claro que sim. Numa carta aqui que Paulo escreve a Timóteo, nós aprendemos esse fato, esse princípio de viver uma vida piedosa em Cristo. E quando a pessoa estivesse vivendo esta vida piedosa em Cristo Jesus, elas seriam perseguidas. Paulo, apóstolo Paulo, antes era Saulo de Tarso, perseguia os que estavam fora, não os que estavam dentro. Eles perseguiam não a instituição, não a religião, não. Eles perseguiam aquelas pessoas que queriam andar de acordo com as Escrituras. As pessoas que estavam fora do sistema. Beleza? Apóstolo Paulo fez isso, tá bom? Depois Deus teve um encontro, encontrou-o e ele ficou uma pessoa totalmente mudada, transformada e agora de perseguidor passou a ser perseguido por causa do evangelho, não por causa de religião, não por causa de denominação, mas por causa da palavra de Deus. Então, isso não significa que devemos buscar alguma coisa nesse sentido, mas se você for uma pessoa que abre mão da religiosidade, abre mão da instituição, do sistema, assim como eu fiz, vai ser perseguida sim. Um discípulo é capaz de preparar, ou ser preparado e preparar para boa obra todos aqueles que eles estiverem de fato e quiserem. Porque assim, Deus é quem envia as pessoas.
Deus é que salva, tá? Então é Deus é que envia, Deus é que salva. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 é uma boa inspiração e de encorajar as pessoas. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela é útil para ensinar, é útil para repreender, para corrigir, para instruir na justiça todo homem, toda pessoa que de fato Deus fazer com que ela fique apta para a obra. Então é Deus que ensina. Mas como assim, Carlos, Deus é que ensina? Porque está escrito na palavra de Deus. Então é Ele que instrui, é Ele que ensina através do Espírito Santo. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Como eu tenho já essas passagens, esse tema, eu tenho no canal já. Então era só para vocês terem uma ideia de que nós devemos fazer discípulos e não levantar templos. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe seu dia, sua vida e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.